A gente está hoje com o nosso segundo episódio do Lá no Exterior. E eu estou aqui com a minha companheira de propósito. Paula Dodson. E hoje a gente vai falar da importância de se perceber e saber quando voltar. Aproveitando que a Mana Paula está em outro lugar hoje. Conta onde você está. Sim, eu me percebi e entendi a importância de vir no meu país de origem, que é o Brasil, recarregar as forças para que eu voltasse para o exterior de uma maneira mais... Eu acho que eu percebi a importância de carregar dentro para viver fora. Acho que foi mais ou Nossa, menos isso. que E interessante. acho que isso já está refletindo para fora, porque todo mundo que eu encontro fala, nossa, você está diferente, nossa, está diferente. Eu estou aqui há uma semana e já fez essa diferença energeticamente falando mesmo, né? Eu acho que emocionalmente falando. Então, estar lá no exterior é muito bom. Eu já consegui essa adaptação, né? Já consegui, eu tenho uma família lá, mas sempre me percebendo quando é hora de vir recarregar as minhas energias, ver as pessoas que eu amo, ter um contato com as pessoas que eu amo. Eu ainda não cheguei no ponto de voltar para ficar, mas tudo bem também se isso acontecer, né? Porque isso acontece com várias pessoas, né, Carol? Conta um pouquinho aí como foi. Você já fez essa transição de ir, ficar um tempo, voltar, passar um tempo no seu país de origem e voltar novamente, né? Isso que você falou da sua mudança foi a primeira coisa, gente, que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar. Na hora que eu abri e vi ela, eu falei, nossa, uau, é nítido. Eu não sei se para vocês que vão ver o primeiro episódio, para quem estiver escutando depois, dá uma olhada no vídeo, né? Que a gente vai colocar ele no YouTube também, ele vai estar disponível no YouTube. Perceber a diferença. É, o rosto dela tá diferente, o brilho nos olhos tá diferente, e isso é nítido, dá para ver. E é muito interessante, né? Antes de eu falar sobre essa minha jornada também de voltar para o Brasil, o como que é interessante a gente saber que a pessoa já tá diferente, mesmo sem ela falar nada, né? Porque é Sim, energético isso, a gente sente isso, né? sim. Senti, mesmo estando do outro lado do mundo, aqui no Japão, e a Ana Paula no Brasil, eu senti que ela estava diferente. Nossa, isso é muito legal. Só prova que a energia de fato faz a diferença, né, Carol? Muito. Mais do que a palavra, mais do que tudo, a energia faz diferença e as pessoas sentem, né? Então, esse sentir é o que eu queria chamar a atenção para as pessoas se perceberem, essa percepção de quando é tempo de voltar um pouco e recarregar as forças para poder voltar com mais saúde emocional, mais saúde espiritual, mais saúde energética, para que esse lá no exterior, de fato, permaneça com uma qualidade de vida, né? Muito, verdade. Eu falando, né, respondendo o que você me perguntou, eu voltei para cá em 2011, estou aqui, aí eu vim para cá em 2011, em 2017 eu fui para o Brasil, fiquei 2 meses e voltei para o Japão. E é muito interessante também que quando eu fui para lá, eu sentia, as pessoas sentiam também essa diferença, falavam, nossa, quando eu voltei para cá, as pessoas falavam, nossa, o que está acontecendo? O que aconteceu, né? Está diferente. É perceber que eu precisava ter esse momento de estar com a minha família, porque a minha família está toda aí no Brasil, né? De estar na terra mesmo, né? Na nossa terra, que é na nossa casa, né? Que não deixa de ser, mas a nossa casa, o nosso país de origem. Então, eu estava sentindo isso, porque eu vim para cá em 2011, com um ex-namorado, e aí depois eu conheci meu marido e tal, aí desde então eu não tinha voltado para o Brasil, a minha família também não conhecia ele pessoalmente, então foi
um motivo também para eu poder voltar. Então eu já tinha passado por todas as coisas que eu tinha passado, da separação, e não ter visto os meus pais, e fora a saudade de estar no país, de comer a comida, né? A gente sente tanta saudade de comer a comida, de ver as pessoas que a gente gosta, só de estar na rua, de sentir o cheiro é Sim, diferente. Você verdade. percebe isso também nos Estados Unidos? O cheiro é diferente do cheiro do Brasil, né? Tem um aroma diferente, as ruas, as coisas, é Sim, diferente, né? sim, sim, a energia do lugar é diferente mesmo, né? Eu cheguei e eu estava, acho que com tanta essa energia tanta essa vontade, esse desejo de estar aqui, que eu cheguei, eu não sou muito de conversar com todo mundo, eu sou mais reservada, assim. É difícil eu encontrar com alguém na rua que eu nunca vi e falar, falar, falar. E é engraçado que as pessoas encontraram esse ponto em mim, não sei por quê, desde o aeroporto, que eu desci no aeroporto, que eu estava lá esperando a van para poder chegar na locadora, uma senhora contou toda a vida dela para mim em 10 minutos. E aquilo foi gostoso, porque às vezes a gente fica, ai, saco, essa pessoa nem me conhece. Mas foi gostoso, eu prestei atenção nela. É tão. Quando a gente está distante, é tão. Os detalhes ficam mais preciosos, assim. Então, sei lá, uma pessoa que estava precisando conversar, desabafar, e aí ela veio, conversou, a gente até deu risada no final das contas, e aí peguei o elevador, aí na casa da minha irmã ainda, subi, a pessoa já foi conversando, de onde você está vindo, e falando, e aqui também, eu falei, acho que eu estou aberta para isso, né? Acho que eu estou aberta para receber, né? E as pessoas estão vindo através desse receber e estão fazendo essa troca comigo, né? É como se elas dissessem, seja bem-vinda. Que incrível, Está sendo uma experiência bem profunda para mim. que legal. E você tem essa percepção e essa lucidez, porque realmente você entende que você estava aberto. Você sentiu essa necessidade, né, de pontos que a gente estava falando, né, de saudade da família, de sentir, porque é muito importante essa percepção, né? Às vezes a gente fica tanto tempo no exterior e acaba não percebendo que há uma saudade ali, que há uma coisa que a gente tem que escutar, que tem que respeitar, são essas preciosidades que a gente vai percebendo, que às vezes a gente não dava atenção no Brasil. E aí, quando Sim, você respeita isso e você vai aberta, né? Porque sim, às vezes a gente acostuma, não deixa como que eu posso dizer? A gente acostuma muito estar fora e é tão diferente se a gente volta achando que vai ser igual quando a gente saiu, ou não está aberta para o que vai acontecer, a viagem não se torna gostosa. Então, tudo isso está sendo porque você está muito aberta para tudo isso, né? sim, verdade, verdade. Bem isso mesmo. E acho que quando a gente. Eu não vou nem falar, porque tem alguns momentos que as pessoas. Eu já ouvi isso muito de muitas pessoas, que as pessoas falam, ah, americano é mais frio, não tem esse contato. Na verdade, acho que são culturas diferentes mesmo, são hábitos diferentes. E eu cheguei falando que eu estava com saudade do calor humano, né? Porque especificamente na cidade onde eu moro, não tem ninguém andando pela rua, assim, aleatoriamente e conversando com as pessoas. E eu moro em casa, então não tem uma pessoa descendo junto comigo no elevador para conversar e trocar uma ideia de 5 minutos contando a vida dela inteira. Não tem uma padaria. Antes a gente foi na padaria e a menina, nossa, eu senti uma energia boa de vocês. Eu falei, a gente é terapeuta, anota nosso telefone, vê o nosso trabalho. Que ela estava falando de dor. E eu falei, não, não, da dor tem jeito, tem como equilibrar, tem como balancear, tem como ser diferente, né? Tem como, né? Porque quando eu estava em dor, eu também não sabia que tinha um remedinho ali para curar aquilo, né? Tinha uma possibilidade de ser diferente. Então é isso. Eu acho que estar em casa, falar a mesma língua, e estar dentro da cultura onde eu nasci faz toda a diferença. Então não é nem que as pessoas no país onde eu vivo hoje são frias,
é que eu estou acostumada com uma cultura diferente, né? Então, para eles também pode ser muita invasão de privacidade, você pegar um elevador com uma pessoa e a pessoa te contar a vida inteira em 5 minutos, né? Mas para mim é natural, porque eu estou inserida nessa cultura, né? Então não dá nem para comparar, né? Eu parei com essa comparação de culturas, é só diferente, né? Não é nem bom nem ruim. E aí eu sinto falta desse calor humano porque eu estou acostumada, eu nasci nesse calor humano, né? Sim, Então, nossa, você falou tudo. Que aqui também no Japão as pessoas assim, a gente diz assim, entre aspas, que são mais frias por não ter esse toque, né? Porque a gente caracteriza isso pela nossa visão de calor, porque a gente é muito de praia, de beijo, né? De fazer amizade com as pessoas na rua, que nem você ficou sabendo da vida da mulher em 10 minutos, nem conheci. A gente tem, é uma coisa que eu sinto muito, a gente tem essa abertura muito grande, né? Por isso que as relações eu acho que são até mais fáceis, assim, de um ponto de vista no Brasil, da gente, tipo, daqui a pouco já tá na casa da pessoa, já vai, chama pro churrasco, já vai todo mundo, né? É bem interessante isso, né? sim, verdade. E ainda tem aquelas pessoas, eu atendo pessoas que estão no exterior, mas que não têm um bom relacionamento com a família no país de origem. E aí, às vezes não tem onde recarregar essas energias, né? Porque não se sente acolhido pela família, pode até se sentir acolhido pelo país, né? Mas não se sente acolhido pela família. E aí eu sinto, eu percebo que fica um vácuo aí. Quando tem questões a serem tratadas com a família, acho que fica um vácuo. E aí viver nesse vácuo é mais difícil, né? Porque nós estamos falando de famílias. Existem questões da minha família? Claro que existem, mas existe vamos dizer que o amor prevalece, né? Mas nem sempre é assim. E aí, quando nem sempre é assim, isso pesa mais para quem vive no exterior e não tem para onde recarregar. Então, ou vai construindo um revestimento emocional para que não sofra, né? E vai ficando no exterior mesmo e se adaptando cada vez mais. E aí, a partir desse movimento, eu acredito que são aquelas pessoas que falam: eu não gosto do Brasil, eu não quero voltar para o Brasil, ou não quero voltar para o meu país de origem, que eu não gosto de lá. Então, às vezes tem uma dor por trás dessa rejeição ao país, né? Muito. Para mim, isso também é muito real. Eu vejo isso também em alguns atendimentos também. E é bem esse olhar que você trouxe. Às vezes tem uma coisa ali nesse sistema familiar e a pessoa não percebe o quanto que isso impactou, porque às vezes nem tem a consciência disso, e foi um dos pilares, como falar, propulsores para a pessoa ir embora, e ela nem percebe essa rejeição, às vezes uma sensação de abandono, que às vezes nem teve, né? E o sistema dela sentiu dessa forma, então, se aqui eu não estou inserida, então eu vou embora. E aí não percebe essa vontade, porque está tão encoberta, e na verdade, às vezes não é nem vontade, essa necessidade de de ir para recarregar, porque é que nem você falou, por mais que o Brasil a gente saiba que tem tantas coisas, e aí eu não quero entrar muito nisso, porque cada pessoa tem um ponto de vista e cada país tem coisas boas e ruins, mas eu gosto de olhar pro modo em que nunca vai deixar de ser o nosso país de origem, nunca vai deixar de ser a nossa casa, nunca vai deixar de ser algo que a gente se sinta ali, poxa, cheguei. É essa sensação que eu tive quando eu voltei em 2017, mesmo sabendo que tem todos os desafios e várias questões, foi ótimo escutar as pessoas falando em português e não precisar nem prestar atenção, né? E sentir esse calor, essa energia, essa troca que tem muito fluídica, né? Sim, sim, isso faz total diferença. E aí é o que você falou anteriormente, que tem pessoas que nem percebem que tem essa dor, né? E aí acabam indo embora por uma fuga
E aí, isso é um assunto que é bastante interessante para a gente trazer futuramente aí nos podcasts de qual foi o motivo, né? O motivador consciente que te levou para outro país, né? Porque tem aquele motivador consciente e tem aquele inconsciente, né? O que está por trás daquele motivo. Então, isso é um assunto bem bacana para a gente falar, porque às vezes tem dores mesmo. E aí, quando tem dores, às vezes a gente rejeita o país de origem justamente por conta dessas dores, porque já se sentiu rejeitada lá atrás de alguma forma. E acaba olhando isso, não consegue, às vezes, né, Ana Paula, não consegue nem perceber que é a família e não o país. Só que coloca tudo numa mesma caixa e fala, é o país, porque às vezes tem tanta barreira ali que não consegue perceber. É a dor que eu senti. E aí não percebe essa necessidade de voltar, essa às vezes existe até a vontade, mas a pessoa tem às vezes um nível já de consciência de, pô, eu tenho um problema com fulano de tal, eu não tenho, tipo, não tenho um motivo de pelas pessoas de voltar. E acaba não voltando, né? Sim, sim. E a família é um ponto profundo, mas no meu caso, por exemplo, foi um relacionamento afetivo íntimo, né? Eu fui perdendo a vontade de estar, a vontade de me relacionar, e eu fui responsabilizando o outro, né? Falei, não, aqui para mim não serve mais, não quero mais ter relacionamentos com brasileiros. Porque eu estava nesse externo, né? Olhando para fora, eu não estava com a administração da minha vida, eu delegava essa administração para o externo. Então, se eu tenho problemas com relacionamento afetivo íntimo, a culpa é do outro, não é minha. Então, o raciocínio foi o seguinte, Para quem meio não que estava vendo, gente, desculpa só te cortar, ela fez entre aspas, tá? É que tem gente que vai escutar, né? Mas acho que deu para entender. O tom ficou até diferente. A culpa, entre é, aspas. exato, é do outro. Mas isso é muito inconsciente às vezes. Eu não tive essa análise certeira de que eu estava indo, porque não, né? Num primeiro momento foi eu estou cansada desses relacionamentos afetivos íntimos destrutivos e eu vou para outro país porque lá é mais civilizado. A gente tem essa ilusão, né? Lá é mais civilizado, lá as pessoas são Mais para frente. mais cultas, mais cool, como a gente costuma falar. E aí eu vou encontrar pessoas, mas eu não, né? Aí a gente chega aqui e faz assim. Bem isso mesmo. Foi bem assim comigo. Mas não foi diferente comigo também, não. A gente cria essas ilusões, né? De como que vai ser o exterior. Tem muito... tem as influências também da mídia, ou até de outras pessoas que não que elas não tiveram experiências omitiram e tal, mas às vezes são figuras, até falei isso na live que eu fiz esses tempos atrás com o manoterapeuta, o Gabi, que a gente percebe assim pessoas que têm uma presença muito importante na nossa família e recebe, querendo ou não, influências dessas pessoas. Eu, por exemplo, o meu pai, a minha tia que mora aqui no Japão, que sempre mandava coisas pra gente desde criança. Então, tipo, eu fui consumindo isso, essa ideia do que é o Japão, e via coisas. Meu pai contava as coisas pra gente, mas é nada como estar aqui, né, no exterior, nada como a gente morar fora, porque é tão diferente, né, que nem a gente falou, acho que no primeiro podcast, eu não lembro se a gente já falou isso, que é diferente quando a gente vai passear e quando a gente mora, né, Totalmente. Mana Paula? Sim. Antes de morar nos Estados Unidos, eu fiquei indo passear uma vez por ano por 10 anos, até eu ter o ímpeto de realmente ir. Mas essa influência é muito real que você falou. A gente é influenciada pelo ambiente mesmo. Meu pai amava os Estados Unidos e ele vivia aqui de tempos em tempos. E aí influenciou a minha irmã mais velha, que foi a que veio de fato e comprou esse sonho, porque também provavelmente era um sonho dela. E aí eu comecei a ter um apreço pelos Estados Unidos, assim. Por quê? Porque tinha realmente uma influência, né, de pessoas que eu gostava, que eram caras para mim,
E aí eu comecei a olhar com olhos bons para os Estados Unidos, né? Então, e claro, tem um monte de coisa boa lá, assim como tem um monte de coisa boa aqui no Brasil também. Não dá nem para comparar. Mas é que essa influência existiu para mim, existiu para você e existe para um monte de gente, né? Nem que seja influência da mídia, às vezes, também, Uhum, né? Às com vezes a certeza. pessoa olha e fala, nossa, que país desenvolvido, né? Que diferença cultural, que bacana, que bacana. Só que a gente esquece que a gente é carregado de outra cultura. E quando a gente, mesmo a gente apreciando, vai ter momentos que essa cultura vai dar choque com a outra cultura que a gente tanto aprecia, né? Mesmo que a gente Verdade. goste. Muito, assim, até eu falo assim que até o humor dos países, a gente vê, por exemplo, stand-ups às vezes de outro país, e o humor é diferente, tudo é tão diferente, né? E querendo ou não, por mais que às vezes você também mora muito tempo no exterior, assim como eu, a gente, por mais que a gente está inserida, que a gente acostuma, que a gente entende, a gente, sendo terapeutas, tem um olhar diferente para as coisas, a gente percebe quando há indícios do nosso sistema de precisar fazer uma pausa, de estar aqui e ir embora, mesmo que Sim. for para passear, mesmo que for para ficar um tempo sem data de volta para o exterior, a gente percebe que isso vai começar eu acho que e às vezes a gente acha que são indícios que precisam ser, acho que fortes, mas é aquela saudade que sempre vai ter, mas começa a ficar assim um pouco mais às vezes latente, às vezes pensamentos em relação, poxa, que saudade de fazer tal coisa, mas aqui não é possível. E para mim, essas vontades que vêm e essa. Eu posso até dizer, às vezes, não é pode sim ser saudade, mas também, às vezes, uma carência mesmo de um colinho, de um abraço, de um contato mais pele a pele, né? Então, Sim. isso para mim foi muito importante em 2017, porque aconteceu tantas coisas, então para mim foram coisas muito latentes, separação, eu passei por tanta coisa, mudança de província, de trabalho, fiz cirurgia aqui no Japão, tirei um nódulo da nádega, fiz uma cirurgia, eu tive epilepsia aqui no Japão, então muita coisa aconteceu. E aí chegou um momento que eu falava, nossa, eu quero esse colo, eu preciso estar perto da minha família, eu passei por tanta coisa, então isso começou a ficar muito latente, e, e eu sentia saudade tipo, de ir na feira, coisas que a gente começa a dar valor, que são coisas que a gente começa a dar atenção quando a gente mora fora, né? Eu senti até saudade de ver aquelas mulheres com carrinho, aqueles carrinhos de feira, típico do Brasil. Falei, gente, saudade de ver aquele carrinho. E no Brasil Na primeira não é. oportunidade eu fui na feira, no primeiro final de semana eu fui na feira, com certeza, eu tenho saudade. Comer pastel com caldo de cana, só o Brasil mesmo, né, gente? Que Já delícia. fez, já? Na Opa, primeira já. semana? Sim, Ai, que sim. delícia, que inveja! Foi muito bom, muito bom, muito bom. E uma coisa que eu queria também chamar a atenção é que a família que fica, quando você vem sozinha, né? Quando você tem uma família lá no lugar onde você vive e você viaja sozinha, sem a sua família de lá, a família que fica não entende muito, não vai entender a sua necessidade. Tipo, meu marido não entendia muito. Por que você 3 semanas para ele era muito e para mim é muito pouco, né? E Sim, ele não vai entender porque ele não tem essa a percepção é minha, né? O desejo é meu, a, 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 a carência é minha, né? Esse desejo, mas ele não entende, ele não entende, mas também não se opõe, né? Mas eu percebi que ele não entende. Eu falei, nossa, e nem quero que ele entenda também, porque isso é uma coisa minha, né? Ele respeitando já está de bom tamanho.
Tá de vontade. E Que o outro não legal vai. essa compreensão que você está trazendo, né? Porque tem muitas pessoas que podem vão escutar isso e são casadas com pessoas, né, do país onde elas estão e passa por isso. É muito legal você trazer isso. Sim, isso foi uma percepção que eu tive mesmo. E, e, e mesmo ele concordando e me apoiando, ele ficou triste lá, porque ele não entende mesmo quanto. Por que você tem que ficar lá tanto tempo? O que você vai fazer? Ela falei, gente, eu tenho uma família imensa, que cada hora estou num lugar, cada hora eu estou num ponto, cada hora eu estou almoçando com alguém, cada hora eu estou conversando com alguém. Então, assim, mas eles não entendem porque não faz parte da cultura deles esse calor humano, né? Então, é um ponto aí a olhar com uma sutileza mesmo e respeitar que o outro realmente não vai conseguir alcançar, às vezes, né, o seu desejo. Então, é um E desejo você está meu. bancando isso, né? Você está bancando a sua vontade, as suas necessidades. Exatamente, exatamente. Não é porque não é importante para o outro que eu não vou fazer, né? Então, não Muito. estou respeitando ninguém, eu só vim de fato recarregar as minhas energias com os meus aqui, né? Isso não significa que os de lá são menos valiosos, só significa que eu preciso dos daqui também. E isso é resposta do peito, né? E é isso que a gente quer trazer, é o propósito, né, Mana Paula, desse podcast, a gente trazer essas percepções de quem mora fora, essas vivências a partir das nossas, né, do nosso olhar, das nossas experiências, trazendo um olhar terapêutico, um olhar expansivo para isso, e isso que você trouxe é muito valioso, porque existe muitas pessoas mesmo que são casadas com pessoas que são de outra nacionalidade, e esse respeito que a gente tem que ter pela gente é primordial, né? Ainda mais quando a gente fala de autoconhecimento, de amor próprio e do olhar espiritual mesmo para a coisa, né? Porque você entende que a vivência dele é diferente, que ele não tem não teve essa jornada que você teve, então ele não tem nem como sentir isso, né? Exatamente, exatamente. É E tudo lindo. bem, né? E tá tudo bem, né? A gente respeita também, né? É. Eu, eu, Caramba, muito legal. eu vejo isso como uma posição, um comportamento maduro, né? De olhar para o outro com. Ele consegue entender até a página 2. Da página 2 para frente é comigo, porque né? Ele ainda não veio ao Brasil, virá em breve, se Deus quiser, mas ele não veio ainda. Então, talvez quando ele vier da primeira vez, ele vai sentir também esse calor humano, então ele vai entender um pouco melhor do que eu estou falando, né? Então, Sim. até lá eu continuo recarregando. Ai, que lindo! E você tá linda, volta a dizer que você tá linda, tá com uma energia, um brilho nos olhos, tá bonita fisicamente também. E eu espero que essa viagem seja assim, cheia de sabedoria para você, que traga muita sabedoria, que traga muita cura. Eu tenho certeza que já está trazendo, e trazendo também muito amor, muita alegria, né? É tão bom a gente reencontrar as pessoas que a gente gosta. É tão bom a gente fazer coisas que a gente gosta, que nem você falou, ai, da feira, né? Honrar isso, né? E viver. Viver, exatamente. Então, se eu pudesse deixar aqui não vou nem dizer um conselho, porque não serve, mas se eu pudesse deixar aí uma palavra para quem está fora, morando fora, e tem as angústias, né, de estar longe, se perceba, né? Se perceba e respeite essa percepção, respeite esse sentir, respeite seu desejo, né? E cumpra as vontades do seu coração, às vezes, quando pode, né? Porque também tem aqueles que não podem, né, Carol? Que um dia a gente também pode falar sobre isso, que são as pessoas que são indocumentadas, que realmente não podem recarregar, e aí como faz, né? Fica com a dor? Como é isso, né? Mas aquelas que podem e conseguem se perceber, é bacana se entender, se ouvir e, e seguir os desejos do coração, né? Porque isso só faz bem. Verdade.
Verdade. E o que você trouxe dessa questão de você honrar, de você respeitar e entender o seu parceiro, me traz assim uma reflexão muito grande da gente perceber que o caminho, por mais que a gente decide caminhar junto e fazer uma história com uma outra pessoa, independente se ela é da mesma nacionalidade do que a gente, envolve a gente sempre olhar para a gente, reconhecer as nossas necessidades, entender a nossa história e, consequentemente, quando a gente faz isso, a gente entende o outro. Então, quando o que você traz que é um puro mergulho que você faz em si mesmo, que automaticamente isso reflete no entendimento que você tem para com ele, né? Sim, Então, cada vez mais a gente tem que olhar para dentro da gente, né? Assim a sim, gente reconhece as nossas necessidades, né? exatamente. E eu te diria que ele só tem esse respeito pela minha percepção, pelo meu sentir, pelo meu sentimento de vir, porque eu me respeito também. Que talvez se eu não me respeitasse, ou se eu ficasse receiosa de vir sem ele, ou não escutasse as vontades do meu coração, provavelmente ele também não respeitaria, né? Porque se eu não me respeito, o outro também não fará por mim. Falou Então, tudo. é sempre ir para dentro para entender o fora, né, Carol? Sempre. Sim, verdade. Gente, foi muito rico esse bate-papo, hein? Foi Muito. delícia. Maravilhoso. E é isso, gente, é olhar para dentro, perceber as necessidades, né, Ana Paula? Escutar e se puder, se possível, fazer isso, não esperar que as pessoas vão entender, os parceiros, as parceiras vão compreender. Se você pode, é autorresponsabilidade, é amadurecimento, né? Fazer isso Exatamente. por si mesmo. A compreensão primeiro tem que ser da gente para que a gente Pra queira gente. ir com o parceiro, né? Muito. Eu acho que essa é a essência do que a gente queria passar para vocês, né? Verdade, verdade, verdade. É isso. É isso, gente. É isso. Esperamos que vocês tenham gostado desse podcast. A gente vai trazer muito mais coisas para vocês. E acompanhem, comentem, falem o que vocês acham. Se vocês quiserem compartilhar a história de vocês, quiserem trazer alguma dica, alguma coisa, a gente está aberta para isso, né, Mana Paula? Totalmente aberta, porque essa troca, né? A gente está aqui para trocar, para ajudar a entender, né? Tem pessoas que moram no exterior, às vezes tem depressão, às vezes tem alguma angústia, às vezes tem algum incômodo e não sabe de onde vem, e a gente às vezes consegue, nessa troca, consegue aí jogar um pouquinho de lucidez nessa dor, e aí a pessoa entendendo melhor, às vezes faz mais sentido, e aí a dor deixa de ser tão latente, né? É isso. E assim a gente conhece um pouco vocês e a gente compreende que a gente não vai a lugar nenhum sozinho, então a gente precisa, né, dessa troca. Vai ser maravilhosa para a gente. Eu e a Ana Paula estamos abertas para escutar, para ler com muito amor, com muito carinho, as coisas que vocês tiverem em vontade de mandar para a gente, né? Sim, com certeza, totalmente abertas. É isso, gente. Ai, que gostoso. A gente se vê no próximo podcast, né, Ana Paula? Isso mesmo, gente, um beijo grande e percebam-se. É isso aí. Beijo. Beijo.